Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à aula de regência da 10ª semana. Lembrando, então, que a programação diz que nós temos até a 11ª semana, né? Então, semana que vem será a última semana de curso. Aí tem a avaliação, né? E restante de avaliação. Relatório experimento 4 também, e assim por diante. Mas vamos lá, então, eu vou, nessa aula de regência, deixa eu apresentar aqui o plano de aula de hoje, o roteiro. Então, o roteiro de hoje, eu vou falar sobre, rapidamente, o que é indutância, fazer um exemplo específico aqui, que está na aula 18, disponível para vocês, tá? Que entra como exemplo 1 da aula 18, que é achar a indutância de um solenoide. Aí, rapidamente, eu vou falar que é um indutor. Indutor é um elemento de circuito, e nós vamos considerar um circuito, para esta aula aqui, um circuito RL, com bateria e sem bateria. Circuito RL significa que tem o resistor e um novo elemento de circuito chamado indutor. E eu vou falar sobre a energia armazenada no campo magnético, mas provavelmente eu vou deixar para a aula de quinta-feira, para a aula de tutoria, na primeira parte, que é expositiva, e resolver esse exemplo 2 da aula 18, que fala justamente o que acontece num circuito como este aqui, o que acontece com a energia eletromagnética. Então, talvez eu deixe, até para não ficar muito extenso. Então, esse é o plano da aula de hoje, o roteiro de aula. Bom, então, um tema novo, um tema que não é muito, ou, no caso, é muito pouco explorado no ensino básico, então, muitas coisas que eu vou falar aqui sejam novidades, e uma o tema central aqui, além, né, ainda a gente está falando, né, essa parte da matéria diz respeito à lei de Faraday, lei de indução de Faraday, então é uma grandeza associada ao processo de indução, é chamado de indutância, e um cara que tem um dispositivo que tem indutância chamado de indutor, basicamente isso, né? Mas o que é indutância? Para entender o que é um pouquinho indutância, na verdade, a gente já meio assim, não falou explicitamente, mas algo que estava presente quando eu falei sobre a lei de Faraday, tá? Então, eu vou seguindo aqui o exemplo tá na nota de aula, eu vou imaginar aqui um circuito simples, que é esse circuito aqui, que vai ter uma chave e uma bateria. E um resistor, para não explodir aqui a resistência e manter a corrente sob controle. Então, resistor tem a bateria com uma determinada fêmea. Bom, aí a gente vai pensar na sequência quando formos fechar a chave, tá? Então, quando fizermos isso aqui. Aí, evidentemente, nós sabemos, né, claro, que vai se estabelecer um circuito, uma bateria e uma resistência, uma corrente I. Né? Se a gente olha aqui, a bateria, o sentido da corrente é no sentido anti-horário. Tá? E a gente sabe que E, que vai ser a diferença de potencial, vai ser igual a φ da bateria, nesse caso aqui, igual a RI, portanto, I é φ dividido por R. Essa, na verdade, é o fim da história. Né? Antes de chegar nessa história, o que acontece? A corrente que é do zero, quando estabeleço, fecho o circuito, ele não vai atingir o valor E sobre R instantaneamente. Há um processo aí, tá? Em que a corrente vai
variando até chegar nesse valor final. Então, E sobre R é o valor final, tá? Bom, por quê? Porque é o seguinte, quando eu fecho aqui, o que acontece? Eu vou ter uma corrente elétrica. Corrente elétrica faz o quê? I gera campo magnético, tá? Então, deixa eu pensar essa corrente aqui, tá vindo para cá, né? Regra da mão direita, e eu vou ter um campo magnético próximo do fio, é circular ao fio, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um campo magnético que vai sair do plano e depois vai entrar para lá. B. Tá? Então, vou ter isso aqui. Agora, esse B é proporcional à corrente. E a corrente começa do zero e vai aumentando. Não chegou no valor final. Então, não tá, ele está aumentando. Se ele está aumentando, o que está acontecendo com o campo B? O campo B, ele está crescendo e para fora. Tá? Então, se eu substituir o campo magnético por um jato d'água, então significa então que tem uma mangueira aqui jogando água e está cada vez mais jogando mais. Ou seja, o fluxo magnético para fora está aumentando. O que a natureza faz? A natureza não gosta desse aumento desse fluxo e tenta fazer com que o dispositivo crie um campo magnético entrando para se opor a esse crescimento do fluxo magnético. Agora, campo entrando significa que é corrente no sentido anti-horário. Então, de certa maneira, a natureza vai tentar induzir uma corrente no sentido que se opõe ao crescimento do I, da corrente I. Tá? Então, é isso que acontece. Então, nesse caso aqui, esse I é tal que eu tenho um DI/dt positivo que está crescendo. Tá? Se eu tenho um DI/dt crescendo, o que acontece é que a força eletromotriz induzida, eu vou chamar de EL, vai ter a ver com a indução com o indutor, é, de acordo com Faraday, menos variação do fluxo magnético dt numa espira, tá? Essa variação é numa espira. Agora, só para generalizar, para pegar situações que eu tenho uma bobina é um conjunto de espiras, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu tiver um conjunto N espiras aqui, quer dizer, ou seja, eu tenho uma bobina com N espiras, então eu vou ter aqui N vezes o fluxo magnético de uma única espira, tá? E esse cara vai ser, evidentemente, essa variação do fluxo magnético se deve ao DI/dt diferente de zero. Então, é proporcional a DI/dt, que é variação, né? Se olhar o fluxo aqui, é a variação do campo magnético. Mas o campo magnético se origina por causa da corrente. E está variando porque a corrente está variando. Tá? E nessa bobina, o que acontece é que essa fia induzida ela é diretamente proporcional à variação da corrente em relação ao tempo, tá? E essa constante de proporcionalidade eu chamo de sinal negativo e eu chamo aqui de L. E esse L aqui é indutância. Tá? Isso é indutância. Tudo bem? Sinal negativo é para dizer lá, né, na lei de Lenz, que a natureza se opõe à variação do fluxo magnético. Se o fluxo está aumentando, a FEM no sentido de tentar diminuir o fluxo. E vice-versa. Se o fluxo estiver diminuindo, a FEM no sentido de tentar aumentar. Tá? Então, é isso que é a definição, né, da indutância em termos da
da força eletromotriz induzida. Tá? Bom, agora eu vou pegar essa expressão aqui, essa igualdade, sinal negativo dos dois lados, né? Então tudo bem, deixa quieto. Então eu vou ter N dφ de B dt é igual L dI dt. Né? Eu posso simplesmente fazer corta o dt, mas aí eu vou sofisticar um pouquinho e fazer uma coisa aqui, matematicamente, não estou cometendo nenhuma irregularidade, que é multiplicar o dt aos dois lados. Aí eu identifico cada termo. Isso aqui é uma regra da cadeia, né? dI, dt, dt, na verdade é di. dφ de B, dt, dt, na verdade é dφ de B. Faço o oposto, o contrário, né? O caminho de volta da regra da cadeia, tá? E agora eu posso integrar dos dois lados a equação diferencial, tá? Então, eu vou ter aqui N, integral de dφ, do fluxo magnético, é integral de L dt. Tá? Aqui eu vou ter o fluxo DI. Foi embora, DI. Não é DI decortado, não. DI. E aqui eu vou ter, de 0 até o fluxo total magnético, vai ser o fluxo total magnético. Tá? E esse cara aqui vai ser a corrente total, de tal maneira que aqui eu obtenho a relação que a indutância L pode ser escrita como sendo N, estou pensando aqui numa bobina, né? Que tem N espiras, o fluxo magnético em cada espira, dividido por corrente I. Tá? Bom, apesar dessa expressão explicitamente depender da corrente I, essa grandeza aqui, que é a indutância, que é o L, na verdade, só depende da geometria da bobina e quando eu penso em bobina, o que eu imagino? Um fio condutor, né? Que vai passar uma corrente, então um fio de cobre, por exemplo, enrolado. Enrolado aonde? Tá? Posso enrolar aqui, ou, por exemplo, eu posso enrolar isso num núcleo de ferro doce. O que acontece? Tem diferença entre enrolar isso aqui num plástico, fio, e enrolar num pedaço de ferro. Tá? Porque o campo magnético no interior de certos materiais aumenta. Então, é ferro doce, é isso que se chama, não é o processado fundido, acho. Tem propriedades aí químicas, não sei exatamente o que é a diferença entre um ferro doce e o que não é doce, tá? Certamente não é dose de sacarose, etc. Glicose. E aí, L depende disso, tá? Aonde eu vou enrolar o meu material, que é o core lá, o núcleo. Vai depender da geometria da espira, mas não vai depender da corrente que está lá. Tudo bem? Na verdade, estou falando aqui, né? Eu vou fazer um exemplo, a partir do exemplo vocês vão ver que é assim que funciona, tá? Aí eu começo eu vou fazer isso o tempo todo agora, a fazer um paralelo, uma similaridade com o capacitor. Né? Quando eu introduzir o capacitor, né? Como introduzir o capacitor? A carga armazenada no capacitor é uma constante vezes a diferença de potencial. E essa constante é a capacitância do capacitor. Tá? Lembrando que o capacitor é um objeto que tem carga total neutra, né? Mas tem duas armaduras ou duas placas que nós chamamos com cargas opostas, mais Q e menos Q. E o valor absoluto Q depende da capacitância e da diferença de potencial que eu aplico lá.
E C vai acabar dependendo da geometria, simplesmente, e o material que permeia lá as placas do capacitor. Aqui, o indutor é similar. Depende da geometria e do material onde eu vou enrolar o fio, tá? Onde eu vou construir minha bobina. Tudo bem? Falando agora em unidades, introduzindo aqui uma nova variável, tá? A unidade do indutor, da indutância, sistema internacional, se a gente olhar bem aqui, é fluxo magnético, que eu falei que é Weber, vezes dividido pela... dividido pela corrente, tá? Agora, o que é o fluxo magnético, né? Aqui eu estou associando a variação do fluxo magnético com o tempo, né? Isso é FEM, que é volts, tá? Então, volts vezes o tempo está no denominador, vezes segundo. Então, a indutância, sistema internacional, é volt vezes segundo, que é Weber, que é o fluxo magnético, dividido pela corrente, que é ampere, tá? E isso tem um nome, é chamado de Henry. É um nome esquisito para ser um sistema de unidades, né? Mas Joseph Henry foi um físico que trabalhou mais ou menos na época do Faraday, e que também foi pioneiro na descoberta da indutância do indutor. O Faraday ficou com o capacitor, né, com a capacitância Farad, e o Henry ficou com a indutância, e que é escrito com H maiúsculo. Tá? Então, isso aqui é a indutância, e nós chamamos aqui de autoindutância, para diferenciar do chamado o fenômeno, né? Esse fenômeno que eu descrevi aqui é chamado de autoindutância, porque eu tenho um dispositivo e, a partir do momento que eu ligo, que a corrente começa a circular, vai ter uma alta indutância, tá? Eu posso, por exemplo, nós não vamos discutir aqui nesse livro o livro, pelo menos nessa edição aqui do Halley, do Serway, não, que é um pouquinho mais antigo, ele não discute. Eu não sei se na última que vocês têm disponível via biblioteca também, a impressão que tenho que também não, que é um outro fenômeno chamado, não alta indutância, mas indutância mútua, tá? Indutância mútua é quando eu tenho uma bobina, duas bobinas, bobina 1 e 2, tá? E o que acontece? Quando o fluxo magnético tem uma corrente passando pela bobina 1, essa corrente varia com o tempo, corrente alternada, por exemplo, né? O que acontece com o campo magnético gerado pela essa bobina 1? Nessa região da bobina 2? Variação do fluxo magnético. Tá? Fluxo magnético vai gerar uma fêmea aqui, na bobina 2. Então, a bobina 2 vai ter uma corrente induzida. Agora, essa corrente induzida, ela vai variar com o tempo, porque a bobina no primário varia com o tempo. Então, a corrente aqui, variando com o tempo, vai produzir um campo magnético na região do 1, o 2 vai reproduzir na região do 1, tá? E vai ser variável. Então, vai induzir uma fêmea aqui. Mas esse cara vai induzir aqui, esse vai induzir aqui, fica lá brincando, um induzindo do outro. Isso se chama indutância mútua, tá? É assim que, por exemplo, a gente consegue fazer um transformador, um carregador, né? Um carregador de celular, que você não precisa nem... hoje em dia, você não precisa nem enfiar na tomada, né? Só se aproximar, se consegue. Então, é o princípio de funcionamento. Nós não temos, né, pelo tempo que a gente tem aqui do curso de fenômenos eletromagnéticos, tempo para explorar muito esse lado, e principalmente associado com circuitos de corrente alternada. Então, é um capítulo inteiro que nós não conseguimos desenvolver. O curso termina antes, tá? Então, só falando aí. Então, isso aqui é autoindutância,
eu vou calcular a indutância L de um solenoide, que é o exemplo 1 que eu faço na aula, tá? E ver como que isso aqui, essa fórmula que eu acabei de apagar, funciona, se aplica ali, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um solenoide. Solenoide é um tipo aí de bobina, que é um objeto, um dispositivo que produz um campo magnético aproximadamente uniforme, desde que despreze efeitos de borda. Então, está aqui o material onde eu vou enrolar minha bobina. Então, isso aqui que vai fazer diferença. Poderia ser aqui um ferro, plástico, etc. E aí eu vou vir aqui e enrolar. Tá? Ele vem aqui, tem uma corrente I, depois ele sai por aqui, uma corrente I que sai. Tá? E eu vou fazer aqui N espiras, quer dizer, N voltas. O comprimento desse cara vai ser L, e a seção transversal aqui, a área, vai ser A. Tá? E já foi feito isso, né, usando lei de Gauss. Nesse caso aqui, o campo magnético, tá? A corrente vem para cá, então campo magnético B. E eu sei que P é μ0 Nzinho corrente I. Tá? Bom, agora, qual é o fluxo magnético em cada espira, cada volta? O fluxo magnético é a área não muda, a seção transversal é a A. Tá? Se for uma solenoide, geralmente é circular, então a gente está falando πr ao quadrado aí, r é o raio desse cilindro, tá? Mas aqui eu vou deixar a área A vezes o campo B, porque o campo B é uniforme desde que eu não esteja nas bordas do solenoide, tá? Então, isso aqui é A e B é μ0 Ni. L, que a gente acabou de ver, En, fluxo magnético, dividido pela corrente I. Tá? Então, isso aqui vai ser N dividido por I, e o fluxo magnético vai ser A vezes a B, que é μ0 Ni. Tá? Aí, conforme esperado, o I já vai embora, portanto, L vai ser o Nzinho que está aqui, do campo magnético, é densidade do número de voltas por comprimento, que é Nzão dividido por L. Então, isso aqui vai ser A, N quadrado, μ0, dividido por Nzão sobre L por L. Tá? Ver se eu esqueci nenhum termo. Então, é basicamente isso. Tá? Ou, eu posso colocar aqui na outra forma, L, eu posso deixar N quadrado, μ0, a área A, e aqui
eu vou escrever L, e para compensar, eu tenho que colocar L ao quadrado. Então, com isso, eu vou ter, portanto, L vai ser Nzão dividido por L é Nzinho, então aqui eu vou ter Nzinho ao quadrado, que é a densidade de número de voltas, μ0, e área vezes L é o volume do meu solenoide. Então, eu vou ter aqui V do solenoide. Tá? Então, eu posso escrever a indutância do solenoide conforme a expressão que está aqui. Tá? Então, basicamente, esse cara depende de quem? Nzinho, que é N número de espira pelo comprimento, isso é geometria, volume do solenoide, geometria do solenoide, e esse μ0 aqui, a gente não vai entrar em detalhes, mas se tivermos um outro material que não seja o vácuo, esse μ muda. Tá? O campo magnético, deixa eu tomar cuidado aqui. O campo magnético... se a corrente estiver vindo assim, ele muda. Sim, seria para cá. Tá? Se a corrente está subindo aqui. Vindo aqui, depois vem para cá, aqui. É a regra da mão direita. Para dentro, ele sempre vai para a esquerda. Então, o campo vai para a esquerda, tá? É que fiz o desenho para lá, pensando corrente para cá, mas não tomei muito cuidado, tá bom? Então, é isso. Agradeço aí pela observação. Então, a indutância do solenoide depende da geometria, e como eu estava falando, a gente não vai ter muito tempo para explorar, né, nesse curso aqui. Dependendo do material, se não for o vácuo, eu não tenho μ0 mais um μ, que é diferente, que é maior do que o μ0. Tá? Então, nesse sentido, a indutância depende também se eu estou enrolando aí no núcleo de ferro ou num plástico ou num outro material. Tudo bem? Então, é isso. Tá? Aí, voltando um pouquinho, quando eu fiz aquele circuito tem uma indutância L. Tá? Da mesma forma que se eu não tivesse colocado uma resistência, fizesse um circuito, de certa maneira, eu também tenho resistência por causa do fio. Mas se eu colocar um resistor que tem uma resistência muito maior, o que acontece? Eu desprezo a resistência do fio diante da resistência do resistor, porque a resistência do fio é pequena, e resolvo o meu circuito quando eu passo pelo fio, ele é equipotencial. Isso é uma aproximação. Aqui com indutância, com autoindutância, é a mesma coisa. Né? O fato de eu ter um circuito fechado aí, colocar uma corrente, eu vou ter uma autoindutância no circuito. Eu tenho um indutor lá. Mas acontece que eu também posso pegar um dispositivo que eu chamo de indutor, né, um solenoide, e colocar explicitamente o solenoide no circuito. Aí, quando eu coloco um solenoide, né, uma bobina, etc., né, ou dispositivo que eu chamo de indutor, o que acontece é que eu posso desprezar a indutância ali de um fiozinho dando volta, tá? E eu considero um circuito que eu tenho indutor, né? Posso colocar uma bateria e, claro, para ter uma corrente, manter a amplitude ali da corrente não estourar, eu tenho uma resistência. Então, com isso, eu monto um circuito básico. Bateria, resistência, indutor. Tá? Isso nós chamamos de circuito RL, de resistência e indutor. Bateria a gente põe ou tira. Tá? Da mesma forma que nós chamamos o circuito com capacitor e resistor de circuito RC.
Então, nós estudamos RC e agora nós vamos estudar RL, tá? Bom, para fazer isso, eu tenho que, de uma vez por todas, ficar claro para mim, ou para vocês, né, na hora de resolver o circuito, escrever, resolver o circuito. Vocês podem usar aí segunda lei de Kirchhoff, que é soma das diferenças de potencial numa malha fechada tem que dar igual a zero, mas na hora de somar as diferenças de potencial, quando eu passar um indutor, qual é o sinal da diferença de potencial? Então, essa é uma questão. Então, se eu tenho um indutor como elemento de circuito, em primeiro lugar, ele é representado por essa molinha aí. Tá? Aí eu tenho duas situações. Então, aqui. Uma situação. Que já vou falar o que é. Duas. Segunda situação. Em ambas, eu vou ter uma corrente I indo da esquerda para a direita. Só que aqui eu vou ter um I decrescendo. Tá? Indo para lá. Se o I decresce para direita, o que a natureza, na verdade, quer fazer é falar para a corrente não decrescer. Então, ele meio que tenta dar um empurrão para a corrente não diminuir. Esse empurrão é a FEM induzida. E está para lá. E aí, essa segunda situação aqui é o I, também indo para a direita, só que está crescendo. E a natureza não gosta disso também, então ele vai gerar uma FEM no sentido contrário do crescimento, tá? Da direita para a esquerda. Então, é isso que está, quando eu vou analisar um circuito, né, eu preciso ter isso em mente. Claro, tem uma situação que eu não sei se a corrente está aumentando ou diminuindo, né? Aí você coloca uma FEM lá e no final você vai, com o sinal obtido daquela FEM, você chega à conclusão que a corrente está aumentando ou diminuindo. Mas geralmente o que a gente vai resolver aqui é um circuito simples que eu vou saber se a corrente está aumentando ou está diminuindo, tá? Pelas condições iniciais. Basicamente isso. Tudo bem? Bom, então, isso que eu preciso ter em mente. Tá? Que a força eletromotriz é para se opor. Como é para se opor à variação, essa FEM induzida num circuito, muitas vezes é chamada também de força contra-eletromotriz. Você tem uma bateria que gera uma FEM, que é a força eletromotriz, faz aumentar a corrente do circuito, mas esse cara se opõe ao aumento. Então, ele é força contra-eletromotriz. Tá? Então, essa nomenclatura também existe mais na linguagem de circuitos. Tá? Então, vamos lá. Vou resolver primeiro um circuito que eu vou colocar uma bateria. Então, é um circuito RL com bateria. E depois, na segunda parte, é um circuito RL sem a bateria. E aqui, assim como lá, quando analisamos o circuito RC, importante é entender, do ponto de vista matemático, as condições iniciais do problema é o que vai fixar as variáveis de integração, nesse caso aí, as variáveis relacionadas com as soluções das equações diferenciais. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma bateria, uma resistência, um indutor,
e uma chave, tá? Chamei aqui de ponto A, de acordo com a figura que eu tenho lá nas minhas notas de aula. Aqui é C, aqui é D, tá? A bateria tem a FEM E, resistência R do resistor, a indutância é L. E aí, a seguir, o que eu vou fazer? A situação é que vou fechar a chave em T igual a 0. Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Ao fechar a chave, eu tenho uma bateria aqui, né? Vai produzir uma corrente no sentido horário, tá? Bom, vai produzir um sentido horário, então a corrente vem aqui e a corrente vai descer aqui no indutor. A corrente vai descer no indutor, mas está aumentando para baixo, né? Aumentando. O que o indutor vai fazer? Vai gerar uma FEM que é contrária a esse aumento. Então, a FEM é positivo para negativo. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Bom, e aí eu vou aplicar a lei das malhas. Quem escreveu Kirchhoff aí sem ver nada, já está de parabéns, porque a gente sempre confunde, né? Parece que tem H a mais, parece que tem F a mais. Espero que eu não esteja errado, tá? Mas é o velho conhecido, é o Kirchhoff. Então, vou começar aqui a seguinte forma. Então, eu tenho uma corrente, eu vou percorrer essa corrente, ela vai aumentar no sentido horário. Então, vai ser... deixa eu ver aqui. Então, vem para cá. Vai ser... Passo aqui pela FEM. É positiva. E depois, menos L d dt. E aqui, menos RI igual a 0. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Aí, eu vou ter... calma aí, tem alguma coisa aqui que eu acho que... Deixa eu ver se está certo. Que eu fiz. Aí eu vou isolar o DI dt, tá? Então, vai ficar E menos RI L DI dt, tá? Aí eu vou deixar o R em evidência e o I negativo e vou passar o L dividindo, vou ter DI dt, tá? Aqui a gente cai numa equação diferencial que é muito, do ponto de vista da matemática, da equação diferencial, é do circuito RC. O que muda aqui, evidentemente, é a física, que é a interpretação física aqui das variáveis envolvidas. Mas, do ponto de vista matemático, é a mesma equação diferencial que nós tínhamos para o circuito RC, tá? Até nisso, nas características,
o circuito RL tem um paralelo ali, né? Uma similaridade com o circuito RC, tá? Então, o que a gente faz numa equação diferencial aqui como essa? Basicamente, separação de variáveis. A gente deixa uma variável, aqui no caso I, né? De um lado e o tempo do outro lado. Então, é como se eu passasse o tempo para lá, né? No físico, né? Multiplicando, e o termo que tem I dividindo. Então, eu vou ter DI sobre I menos E sobre R igual menos desse lado aqui, R sobre L dt. Tá? E aí eu vou integrar os dois lados, mas R sobre L é constante. Aqui que eu tenho, fechando a chave em t igual a zero, a corrente é zero. E no instante t qualquer, a corrente vai ser um I qualquer. Então, esses são os limites da integração que tem a ver aqui com as condições iniciais do problema. Tá? Essa integral de dt vai dar simplesmente t. di sobre I menos ER vai dar ln de I menos E sobre R módulo de 0 até I. O I começa do zero e o máximo valor de I é quando ele atinge o estado estacionário, que é E sobre R. Então, esse termo é negativo. Está em módulo, eu vou fazer em contrário, porque está em módulo. Vou fazer E sobre R menos I, que é o limite superior, e o limite inferior, E sobre R. Tá? Bom, vai dar ln é menos R sobre LT. Eu vou exponenciar os dois lados. Vou elevar ao E, né? Então, fica E sobre R menos I sobre E sobre R é E menos R, L, T. Passa esse cara multiplicando, isolo o I fica E sobre R, 1 menos E menos RL, T. Tá? Aí, essa é a expressão. Vou fazer aqui a primeira observação, que é o seguinte: o argumento de uma exponencial, assim como o argumento de um seno, cosseno, né, função trigonométrica, tem que ser adimensional. Então, o que isso implica? Isso implica que, olhando aqui, implica que L dividido por R tem que ser, ou tem que ter dimensão de tempo. E essa dimensão de tempo nós chamamos de tal L, que tem analogia com o tal C, que é o tempo, constante de tempo capacitivo. Aqui é a constante de tempo indutiva, que caracteriza ali o quão rápido essa corrente vai passar de zero até o valor final assintótico, que é a Φ dividido pela resistência. Tá? Então, também, similarmente ao capacitor, eu vou introduzir esse tal aqui. Tá? Então, se eu fizer um gráfico, o que eu vou ter aqui? Em função do tempo, a corrente que vai começar do zero e, algum momento, essa assíntota, que vai ser quando t tendendo a infinito, e elevado a menos um número muito grande, vai a zero, aí eu tenho E sobre R. Mas se o tempo já é igual a
constante de tempo capacitivo, eu vou ter E elevado a menos 1. Tá? 1 menos 1 sobre E dá 0,632. Então, aqui é tal. E aqui vai ser 0,632 E sobre R. Tá? Ou seja, rapidamente, por causa do termo exponencial aqui, rapidamente aqui, em função do tempo, a corrente chega no valor final E sobre R. Mas o quão rápido depende desse tal aqui. Mas o que é tal? Tal é L sobre R, que é constante de tempo indutiva. Tá? Então, é isso. Se nós temos aqui o I, eu posso achar também as diferenças de potencial no resistor e no indutor, tá? Então, aqui, eu vou ter ΔV no resistor. ΔV no resistor, eu vou pegar, né, o potencial maior para o menor, para dar positivo. Vai ser, então, VD menos VA, é R vezes a corrente I, que infelizmente acabei de apagar. Mas ΔVR, corrente era FEM, dividido por R, entre parênteses, 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Né? Então, ΔV vai ser, R cancela com R, vai ficar E, 1 menos E elevado a menos T sobre tal, só que tal é L sobre R. Mas está no denominador, então é isso aqui. Tá? Então, essa é a diferença de potencial no resistor. A diferença de potencial no indutor, ΔVL, indutor, vai ser a VC menos PD, que é L D e DT. D e DT. Vou precisar escrever esse I que eu apaguei. Tá? Se isso é I, o DI e DT vai ser E sobre R menos E menos R sobre LT, que é a derivada do T, só que eu estou derivando em T. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia, eu tenho que agora multiplicar pela derivada do argumento da exponencial, que é menos RL. Tá? R vai embora. Então, aqui, o ΔV, o L também vai embora, e vai ficar, sinal negativo vai embora, todo mundo vai embora, vai ficar E elevado a menos RLT, tá? Então, isso aqui é ΔV no indutor. Deixa eu apagar essa aqui, a bagunça, o gráfico. E aí, o que acontece nada mais é do que é esperado, tá? Que ΔV no resistor mais ΔV no indutor vai ser E1 menos E menos RLT mais esse cara aqui. Esse segundo termo vai embora com esse termo e vai ficar a FEM. Tá? Então, isso que acontece?
a FEM da bateria, que gera diferença de potencial. Essa diferença de potencial, ela é quebrada em duas partes. Uma parte que fica na resistência, que é 1 menos E menos R LT. E outra parte que fica no indutor, que é esse termo aqui. Tá? Quando T tende a infinito, né? Para onde que tende esse valor? Quando o T tendendo a infinito, esse termo vai embora e a FEM fica... A diferença de potencial fica igual a FEM. E esse cara aqui, quando T vai infinito, isso aqui vai a zero. Tá? Então, quando o tempo é muito grande, quão grande? T maior que 3 constante de tempo indutiva, por exemplo, já é suficiente, porque é decaimento exponencial. Tá? Embora teoricamente é infinito, mas do ponto de vista prático, infinito não é um tempo tão longo assim, dependendo aí do valor de R e L. Tá? Então, é como se eu tivesse aqui um circuito sem um indutor, resistência R, e a corrente é igual a FEM dividido pela resistência. Tá? Que é a situação que é regime estacionário. Tudo bem? Então, com isso, nós resolvemos aqui o circuito RL. Agora vem a segunda parte desse circuito. Essa segunda parte do circuito, o que eu tenho... Deixa eu apagar tudo aqui, mas essencialmente esse sujeito mesmo, tá? Só vou apagar aqui. E ele está aqui. A chave está aqui. Aí eu tenho um fio adicional, que eu chamo aqui de B. Tá? E aí o que acontece é que... Tá? O que acontece é que agora eu vou resetar meu tempo e eu vou colocar em T igual a 0, chave na posição P. Tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui. E aqui abre. Tá? Então, inicialmente, em T igual a 0, chave na posição B, significa I de 0, a corrente tem um valor máximo que é a FEM dividido pela resistência R. Tá? Então, essa é a situação inicial. Aí a pergunta é, o que acontece depois? Quando eu coloco na posição B. Tá? Bom, se eu coloco na posição B, o que eu vou ter? Continua a corrente I no sentido horário, tá? Ele passa pelo indutor e pelo resistor, tá? Mas aí o que eu vejo aqui é que no no indutor, o que está acontecendo agora? Que eu tenho que tomar cuidado, tá? É que eu sei pelas condições do problema. Eu sei que DI, DT é menor do que 0, tá? Por causa da condição, eu sei. Então, como a corrente está diminuindo, agora essa FEM, ele vai fazer o quê? Ele vai contra a diminuição, tá? Ela vai tentar manter a corrente. Aí, de novo, lei das malhas, que é a soma das diferenças de potencial, vai dar
fazendo um caminho daqui para cá, vai ser R, I, tá? E aqui vai ser mais L, DI, DT, que é igual a zero. Se vocês fizerem uma olhada rápida, uma inspeção, vocês veem que esse primeiro termo aqui é positivo, porque R é positivo, corrente é positiva, tá? Esse segundo termo é menor do que zero, porque DI dt é menor do que zero. Então, eu tenho um cara positivo mais um cara negativo, somando vai dar zero. Então, eu tenho essa consistência aí, tá? Matemática. Bom, visto isto, eu venho aqui e, de novo, vou resolver a equação diferencial, que é parecida, que é até mais simples do que o caso anterior, porque não tem mais a bateria. Eu posso escrever aqui DI dt é igual a menos RI sobre L. E, de novo, faço aquele truque, que é passar o dt multiplicando para lá e o i dividindo. E agora eu vou integrar os dois lados. Separei as variáveis. Integro aqui. R sobre L é constante. Limites de integração. Tem que olhar aqui em cima. T igual a zero. Quanto que vale a corrente? E sobre R. E um tempo T qualquer, a corrente vai valer o I, que é o valor que eu vou achar. Tá? Bom, a segunda integral, né, do lado direito, integral de dt de 0 a t vai dar t. Di sobre i vai dar ln de i. Não precisa colocar módulo porque i é positivo. De i até e sobre r igual a menos RLT. Novamente, eu vou exponenciar os dois lados. Mas antes, fazer a diferença, né? Vai dar ln, limite superior a i, limite inferior e sobre r. Exponenciando esse termo, i sobre e sobre r igual a e elevado a menos RLT. Passo para lá multiplicando. Eu vou ter aqui, vou colocar para cá, i igual a isso, i sobre r e elevado a menos RT sobre L. Tá? Deixa eu apagar aqui. Sei que DI dt menor de zero. Não vou precisar mais desse termo. Então, achei a corrente. Aqui. Tá? Bom, com essa corrente, vocês veem que t igual a zero, e elevado a zero é 1, a corrente em I0 é E sobre R, conforme eu tinha imposto nas condições iniciais do problema. Tá? E aí, à medida que o tempo vai passando, o que vai acontecer? A corrente vai decair exponencialmente. Então, a corrente vai a zero. Quão rápido? Depende da razão R sobre L, ou L sobre R. L sobre R é a constante de tempo indutiva. Tá? Quanto maior, vai mais rápido. Na verdade, mais devagar. Tá? E eu posso achar de novo o ΔV no resistor, que é RI. ΔV no resistor vai ser E elevado a menos RLT. ΔV no indutor vai ser I DI dt.
Opa, L, DI, DT. O que é o DI, DT? DI, DT é E sobre R, derivada da exponencial própria exponencial. Só que eu tenho que derivar agora o argumento da exponencial, que é menos R sobre L. R vai embora. Então, aqui vai ter um sinal negativo, vai ser L, sinal negativo, E sobre L, E elevado a menos RLT. L vai embora, portanto, ΔV no indutor vai ser menos E menos RLT. Tá? E a soma ΔV R mais ΔV L tem que dar igual a zero. Tá? Se vocês olharem aqui, a corrente está circulando no sentido horário. Então, quando passa pelo resistor, tem queda de tensão. Então, aqui é mais, aqui é menos. Né? Ele vem aqui é menos e aqui é mais. Então, meu ΔL aqui do indutor, meu ΔL vai ser o VC menos VD, é negativo. E aqui, VD menos o VB, que é VC também, tudo igual, vai ser mais. A soma vai dar zero. Tá? Então, isso é... eu tenho um circuito RL sem bateria. Tá? Bom, esse circuito aqui sem a bateria, nós vamos voltar para ver o que acontece com a energia. A gente vai analisar isso aqui do ponto de vista da energia. Né? Como a gente sabe que resistor dissipa energia, então tem uma corrente passando aqui, eu vou ter uma potência dissipada que é R ao quadrado. Nós vimos isso aí em circuitos. Né? Então, significa que há uma certa quantidade de energia indo embora com o tempo. Mas essa energia vem de onde? Tá? Porque o que temos aqui é um indutor, uma corrente elétrica aqui. Então, antes de discutir, que é o problema que eu propus, mas eu vou deixar para a aula que vem, eu vou falar um pouquinho qualitativamente, ou vou introduzir para vocês a energia magnética que está associada aí ao indutor. Tá? Mas, para falar sobre energia, eu vou partir de uma situação, de um dispositivo, né? Uma situação física bastante específica, que é um circuito. Então, eu vou voltar para o circuito RL com a bateria, mas fazer uma descrição aqui, uma análise um pouquinho diferente do que eu fiz até então. Então, qual é a minha situação aqui, de novo? Tira. Eu vou colocar fechar para cá, com a bateria. Tá? Fechando com a bateria, eu vou ter FEM menos, esquece aqui de novo, situação original, eu vou carregando de novo, né? Eu vou ter menos L DI DT menos RI igual a zero, que é segundo a lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou passar esses dois termos para a direita e eu vou ter E é igual, deixa eu escrever isso aqui primeiro, RI mais L DI DT. Tá? Feito isso, eu vou multiplicar a equação inteira pela corrente I.
Então, vai ficar I ao quadrado, LI. Tá? Ao fazer isso, o simples fato de multiplicar, a gente já identificou dois desses termos que são velhos conhecidos nossos. Pelo menos, eles deveriam ser conhecidos. Né? Um é a potência fornecida pela bateria, que é a Φ multiplicada pela corrente I. A outra é a corrente dissipada, energia dissipada no resistor, que é RI ao quadrado. Tá? E aí, eu vou verificar, então, que esse cara aqui, LI, DI, DT, também é uma potência. Tá? Eu vou analisando aqui o que está acontecendo. Bateria está fornecendo uma energia por unidade de tempo. Isso é potência. Tá? Bateria fornece uma certa quantidade de energia para o circuito por unidade de tempo. A resistência dissipa, manda embora, quando passa uma corrente pela resistência. Tá? Lá na indutância, no indutor L, o que está acontecendo? Eu tenho uma corrente e eu tenho uma corrente, essa corrente está variando com o tempo. O que está acontecendo aqui? É que associo isso aqui como sendo a energia armazenada, fornecida, né? Porque a potência, energia em trânsito, energia que fornece para esse cara por unidade de tempo. Então, energia fornecida ao indutor por unidade de tempo. Tá? Então, se o indutor tem uma energia U, vou chamar aqui de U de, na verdade, B, relacionado ao campo magnético, então, o que eu tenho aqui é que esse U vai variar se eu tiver L, I, D e DT. Ou seja, a variação de U com o tempo é igual L, I, DI, DT. Tá? U de B, a energia armazenada no indutor. Só que a bateria está fornecendo energia por unidade de tempo, que eu chamo de potência, que é EI. Uma parte da energia está sendo dissipada num resistor, R ao quadrado. E o outro pedaço, que depende da indutância, é uma energia por unidade de tempo que está indo para o indutor. Se o indutor já tem uma energia UB, a variação da energia UB é a energia que eu recebo por unidade de tempo, que é a potência. Essa potência aqui, LI, DI, DT. Tá? A equação diz isso. Diz que existe um fluxo de energia chegando no indutor. Tá? E chegando um fluxo de energia, a energia armazenada no indutor vai mudando com o tempo. E qual é a mudança da energia? É igual à energia que é recebida por unidade de tempo. A equação está fazendo só um balanço aqui de energia. Tá? Bom, dito isto, feito isto, eu tenho aqui DUB, DTL, DI, DT. Eu posso fazer DUB, DT, DT, LI, DI, DT, DT. Ao invés de corta, multiplico o DT dos dois lados de uma forma elegante. Aí eu verifico aqui que isso aqui é a regra da cadeia, né? Tem um diferencial DI, que eu volto da regra da cadeia. E aqui também eu tenho um diferencial DUB. Tá? Com isso, o que eu faço? Integro os dois lados.
Então, eu vou ter integral de dUB, é L que é constante, integral de L, desculpa, L é constante, integral de I dI. Vai de zero, quando a corrente é zero, a energia armazenada é zero, e a corrente, quando chega no valor final, a energia armazenada atinge o valor final, UB. Isso aqui vai dar UB, isso vai dar integral de I dI, I quadrado sobre 2, substituindo já os limites de integração, então vai ficar L I quadrado sobre 2. Isso aqui é energia armazenada no indutor. Tá? E tem uma similaridade grande com o E, que é armazenado no capacitor, é meio de Q quadrado sobre C. Tá? O que caracteriza o capacitor é carga. E quantidade de carga que armazena depende da capacitância C. E aqui eu tenho uma energia que depende da corrente, que é um paralelo que eu faço com Q. Então, está a corrente ao quadrado e aqui está a carga ao quadrado. Eu tenho aqui um capacitor, capacitância, e aqui eu tenho indutância. Tá? Só que um está no numerador, outro está no denominador. Mas a cara dessas duas expressões são muito parecidas, tá? Tem uma simetria aí. Bom, além disso, tá? Vou voltar aqui. Ótimo tempo para mais 5 minutos, tá? E analisar o seguinte. Lá no comecinho, eu calculei a indutância de um solenoide. O L era μ0, N quadrado, volume do solenoide. Tá? Por outro lado, no solenoide, B é μ0, Ni. Tá? Então, o B vai ficar meio. A indutância do solenoide é μ0, N quadrado, volume do solenoide. Então, isso é indutância. Multiplicado aqui por I ao quadrado, só que I é B sobre μ0, N, tudo isso ao quadrado. Tá? Vou colocar aqui o B meio de L I ao quadrado. Bom, μ0, um vai embora com o outro, só que o N quadrado vai embora com o N quadrado. Portanto, o B vai ficar meio, 1μ0 no denominador, B quadrado e volume do solenoide. Aí eu posso passar esse cara dividindo e eu vou ter densidade de energia, que é a energia total dividido pelo volume onde essa energia está armazenada. Isso aqui vai dar meio de B quadrado μ0. Tá? Qual é a similaridade com a energia armazenada no capacitor? Embora eu tenha demonstrado num capacitor de placas paralelas que a energia elétrica é meio de ε0 e ao quadrado. Então, eu demonstrei para um capacitor de placas paralelas, porque eu tenho, nesse curso aqui, uma certa limitação na matemática para fazer a demonstração geral, mas esse resultado é geral.
há uma densidade de energia no espaço, né, aqui no vácuo, desde que eu tenha um campo elétrico. E essa energia, densidade de energia, que é a energia por unidade de volume, é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Da mesma forma, na região onde eu tenho campo magnético, eu tenho uma energia magnética por unidade de volume, e essa energia magnética por unidade de volume depende do quadrado do campo magnético. Tá? Então, tem uma similaridade, né? Uma proporção, né? Uma relação bastante íntima, né? Simétrica, é a palavra certa, entre o campo elétrico e o campo magnético. Tá? E essa simetria fica mais claro de se ver, por exemplo, quando a gente revisitar a lei de Ampère, que vai ser feito na semana que vem, na aula de terça-feira, quando eu vou revisitar a lei de Ampère e ver que tem um pedaço que está faltando na lei de Ampère. Quando eu completar esse pedaço, vocês vão ver que a simetria entre o campo elétrico e o campo magnético é bastante grande. Tá? E ambos os campos, juntos, formam, de uma maneira unificada, nós chamamos de campo eletromagnético. Tá? Então, sobre a aula de hoje, que eu falei aqui da energia, né? Dessas expressões aqui da energia, relacionada aqui à energia armazenada no solenoide, eu vou resolver um problema com um circuito RL, e depois uma outra situação, que eu tenho ali um dispositivo, um cilindro, conduzindo uma corrente, e eu vou achar uma energia magnética armazenada nesse cilindro, tá? E depois juntar as duas partes, a parte elétrica e a parte magnética, juntar para um circuito, que eu vou chamar um circuito de circuito LC, que vai ter indutor e capacitor, tá? Aí, com isso, praticamente nós concluímos. Isso eu vou fazer isso na aula de quinta-feira, tá? Então, concluímos esse tema aqui, que nessa semana só tem a aula 18 aí para vocês olharem, tá bom? A aula 19 é com respeito à aula da semana que vem, que é a semana 11. Bom, então, eu vou ficando por aqui, tá? E, na sequência, eu vou tirar a dúvida de vocês, tá? Um abração aí nos vídeos, até quinta-feira.